Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre você. Quero continuar meditando então na palavra do Senhor, ainda no Salmo de número 15, hoje no versículo de número 4, ainda sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. De acordo com o texto, com o versículo que nós leremos, a primeira parte, que nos diz assim: o que a seus olhos tem desprezível ao réprobo, nós podemos aqui afirmar que é da vontade de Deus que você não o aborreça, se unindo aos que o aborrecem. Quem habitará na presença de Deus? Que evidências tem aquele que está no caminho da eternidade com Deus? Vivemos dias difíceis onde a nossa estrutura de valores tem sido permeada por decisões e sentimentos que tendem a fazer com que nos sintamos bem, que nos fazem sobressair em relação às outras pessoas, independente do que precisamos fazer ou viver para que isto aconteça. Uma sensação de liberdade pautada, então, na vida que é vivida pelo nosso próximo. Porque às vezes temos em mente o ser igual ao próximo, almejamos buscar o sucesso do próximo, almejamos ser livres igual ao próximo, almejamos as conquistas que o nosso próximo tem, ainda que o nosso próximo seja um réprobo, como nos diz o texto da palavra do Senhor. Mas o que é um réprobo? O réprobo é aquele que aborrece a Deus, que refuga as coisas de Deus, que não é apegado à obediência a Deus. Já imaginou querermos ser igual ao réprobo, ao que aborrece a Deus, ao que refuga as coisas de Deus, que não é apegado à obediência a Deus e à sua palavra? O que é esquecido aqui nesse contexto, e principalmente, e antes de tudo, que réprobo é aquele que é rejeitado por Deus, que é refugado por Deus, que Deus fará desaparecer da sua presença eternamente. Conseguiu imaginar a gravidade dessa situação? As pessoas não estão se preocupando com isso. Vi uma postagem um dia desses que dizia exatamente isso: de não desprezar as coisas erradas, porque elas podem estar no alicerce da nossa vida, e tirar as coisas erradas do alicerce da nossa vida pode fazer com que a nossa vida venha a ruir, que não sejamos felizes, que não sejamos completos. Isso vinha de alguém que se diz que é caracterizado, que leva o título de cristão sobre sua vida. É exatamente isso que Satanás tem feito, meus amados irmãos: aflorar os desejos pecaminosos do coração do homem pelas estradas da fama, do sucesso, da popularidade, da liberdade segundo a carne, para fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, ainda que seja caracterizado como um réprobo, como aquele que rejeita as coisas de Deus, que rejeita a Deus e que será rejeitado por Deus. As pessoas não estão se importando com essas verdades. Palavras e frases que nada contribuem para uma vida ética e reta perante os homens e perante Deus tem sido uma realidade na vida da igreja em relação a isso. Por exemplo, a frase de que quem não vale nada é que se dá bem. Veja bem, como é que isso se torna uma realidade? Nas coisas mais simples. Como é que nós vivemos essa verdade? Nas coisas mais simples. Por exemplo, quando um jovem ou uma jovem namora todas as pessoas possíveis, pega todas as pessoas que lhes têm oportunidade. Surge uma pergunta: que referência você me dá acerca desse jovem? A resposta é: ele não vale nada. Mas é exatamente esses jovens que têm sido almejados. Os exemplos desses jovens têm sido buscados e seguidos, porque esses jovens é que são felizes, esses jovens é que de fato conhecem a liberdade. Outra frase interessante:
Tentei ser honesto e me dei mal, mas daqui em diante já sei como vou agir. A honestidade, que é a essência, que nos dá um currículo de um caráter íntegro perante os homens, que nos dá respaldo, confiabilidade, crédito, que fazem parte da vida emocional, profissional e moral do cidadão, para que ele seja bem visto perante a sociedade, perante a sua família, perante Deus. Isso tem sido rejeitado porque o conceito de honestidade hoje não é mais bem quisto. O conceito de honestidade não leva você a se dar bem na vida. O que vai te levar a se dar bem pela vida é fazer aquilo que é desonesto. Pessoas que não querem abrir mãos das suas conquistas, daquilo que é para si. Pessoas egoístas vivem e praticam, ou seja, réprobos. Tem muito cristão vivendo, querendo e agindo como réprobos. O que nós nos esquecemos é que eles serão rejeitados por Deus. Não é simplesmente rejeitar Deus, não é simplesmente andar de acordo com o seu padrão de felicidade, de honestidade, de integridade. Não é a questão de se dar bem nesta vida. Nós nos esquecemos que o réprobo, ele acima de tudo, ele é rejeitado por Deus nesta vida e numa eternidade. Deus não te rejeitou eternamente. Pensa nisso. Deus fez uma aliança contigo. Deus te libertou de todo o mal, das trevas, de Satanás. Te chamou para uma vida de liberdade segundo o próprio Deus. Então não viva uma vida dupla na igreja, servindo a Deus, fazendo as coisas de Deus, contribuindo com as suas forças, com as suas finanças, contribuindo para Deus, mantendo as aparências, mas com o coração no pecado, preso ao pecado, agindo e fazendo coisas que somente aqueles que são rejeitados por Deus e que rejeitam a Deus fazem. Quando você se diz cristão, quando eu digo que eu sou cristão e rejeito a Deus, vivo essa vida dupla, Deus, acima de tudo, está nos rejeitando o nosso culto, a nossa vida. E ainda mais, se você realmente um dia trilhou os caminhos de uma eternidade com Deus por causa da salvação em Cristo Jesus, Deus vai tratá-lo, Deus vai discipliná-lo, Deus vai fazer você colher os frutos amargos das suas escolhas, caso isso já não esteja acontecendo. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva e trilhe os caminhos daqueles que o amam e não daqueles que o aborrecem. Se você buscar viver nesse caminho, Deus não o desprezará. Deus não desprezará a sua dor, a sua oração, o seu culto. Mas Deus derramará bênçãos e te fará mais que feliz. Veja só. Seja caracterizado como aqueles que amam a Deus, que trilham os caminhos de Deus, que estão na estrada da vida, da comunhão com Deus, da eternidade com Deus. Daqueles que aborrecem os que são réprobos, daqueles que não almejam, daqueles que não vivem, daqueles que não fazem o que os réprobos fazem. Ame, honre, não rejeite, e serás amado, e serás honrado, e jamais serás rejeitado por Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer que você viva, que você pense,
que você faça. Que Deus em Cristo Jesus o ajude, que o Espírito Santo de Deus o ajude a trilhar os caminhos da comunhão com Deus. O tire do caminho daqueles que aborrecem a Deus. Que você, ainda que já tenha almejado, ou ainda que já esteja fazendo, deixe o caminho dos réprobos. Volte para o caminho de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa te auxiliar, te dar forças para isso, para continuar, para voltar, para entender os caminhos de Deus. Se isso for preciso, que Cristo alcance o seu coração e mude a sua vida, mude a história da sua vida. Fique com Deus.